contexto histórico antecedente ao Espiritismo. Durante os 1000 anos das trevas, na era medieval, o absolutismo religioso embargou o progresso da filosofia inaugurada pelos gregos, impondo à ponta da espada um catecismo retrógrado e intolerante, cujo resultado mais comum era a ignorância e fanatismo por parte dos fiéis ou repulsa e animosidade dos pensadores liberais. O período medieval foi um período realmente, para alguns, e para Emmanuel também, foi o período obscuro da nossa história. Muitos historiadores não aceitam essa ideia porque disseram que muitas coisas boas ocorreram no período medieval. Em suma, os religiosos da Idade Média impuseram a verdade teológica atentando contra a liberdade do pensamento humano. Nós não temos o direito, nem como indivíduos, nem como instituições, de impedir a liberdade de pensamento e de ação das outras criaturas. Aristóteles, ele chamou a atenção da gente dizendo que o povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. E isso tem a ver com a questão do que o Espiritismo nos ensina, porque efetivamente, enquanto nós não aprendemos das lições, nós as repetimos ao longo do tempo, até aprender. Então, daquele período medieval, na verdade, não houve sim uma estagnação, nós devemos colocar assim, mas é como se fosse a gestação de todo um processo que viria depois, não é, no desencadear das ações, dos acontecimentos posteriores, para então nós termos aquilo que nós encontramos nos dias de hoje. Na realidade, entre a alta e a baixa Idade Média, nós vamos encontrar, vamos chamar assim, surtos sim, de tentativas da espiritualidade maior, segundo Emmanuel em A Caminho da Luz, de reencarnações de seres para tentar buscar caminhos novos, sobretudo de um retorno à mensagem original de Jesus. A espiritualidade superior, por sua vez, não cessa de trabalhar em prol da humanidade e sedimenta reformas. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma ação de um Francisco de Assis, na tentativa, não é, de chamar a atenção da Igreja Católica na época, tão impositiva, dogmática. Mais tarde nós vamos ter Joana d'Arc, que não tinha estudo e que de repente começa a ouvir vozes que ela vai interpretar naturalmente como sendo os santos. Então ela achava que os santos estavam falando com ela, os santos da igreja. E de fato os espíritos estavam falando com ela, dizendo da tarefa que ela tinha. Mais tarde nós vamos ter também o trabalho de Lutero, que infelizmente se equivocou na sua tarefa, não é? Porque a partir dali o Consolador deveria ter se implantado já para a humanidade. No entanto, ele criou uma outra religião tão dogmática quanto o catolicismo e baseada em opiniões também pessoais. Chega, porém, o tempo do iluminismo, a queda do absolutismo, o enfraquecimento da igreja e a emancipação do pensamento filosófico moderno. Com o enfraquecimento do poder da Igreja, a filosofia moderna e as revoluções científicas e sociais ditaram um novo ritmo na história humana. Os pensadores modernistas, avessos à teologia tradicional, então desenvolveram ideias materialistas, excluindo Deus e qualquer vestígio de espiritualidade. A ciência, os cientistas reclamavam que a igreja tinha dogmas e que os dogmas eram impostos. A ciência vai escapar do jugo da igreja e começa a criar também os seus dogmas. O plano espiritual, por sua vez, continuava a respingar gotas de luz, sedimentando a grande revelação espírita que estava por vir. Valendo-se desde a fenomenologia registrada em visionários como Emanuel Swedenborg e Andrew Jackson Davis, passando pelo magnetismo animal de Franz Anton Mesmer, até as claridades intelectivas de movimentos como o do espiritualismo racional. Mas era a doutrina espírita que estava mesmo reservada à tarefa de efetivar a promessa da vinda do Espírito da Verdade. E assim se fez.